A surpreendente morte de Pôncio Pilatos. Nesse vídeo, nós vamos colocar para vocês uma história baseada em documentos, em fragmentos, através de livros históricos, a Bíblia, entre outros fragmentos, que fala sobre a vida e morte de Pôncio Pilatos. Fique conosco até o final. Curta, compartilha, porque até o final você vai se surpreender como Pilatos morreu. No seu auge, o Império Romano incluía 40 províncias, que cobria grande parte da Europa, norte da África e Médio Oriente. Mas os historiadores sabem muito pouco sobre os homens encarregados de governar estes postos romanos. Pôncio Pilatos é uma dessas exceções, pois foram encontrados muitos fragmentos e documentos falando de Pôncio Pilatos. Pilatos presidiu por 10 anos como governador ou prefeito da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo. O seu nome está imortalizado no Novo Testamento como o homem que supervisionou o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia não é a única fonte antiga de informações sobre Pilatos. Historiadores como Flávio Joséfo e Filo de Alexandria traçam um retrato de Pilatos como um governante despreparado e impetuoso de uma província problemática. Você tem a impressão de que Pilatos não entende as complexidades da província e a sensibilidade das pessoas que governava. Pôncio Pilatos é mais conhecido por sua participação no julgamento e condenação de Cristo, que culminou em sua crucificação. Ele serviu como o 5º governador da província romana da Judéia, entre os anos de 26 a 36 de Cristo, como falamos anteriormente. Pilatos era conhecido como seu governo autoritário e frequentes conflitos com os judeus locais, ou seja, ele não conseguia controlar e manter a paz. O julgamento de Jesus Cristo é um dos eventos mais notórios associado a Pôncio Pilatos. Segundo os evangelhos, ele foi pressionado pelos líderes religiosos judeus a condenar Jesus à crucificação. Apesar de não encontrar culpa nele, Pilatos cedeu à pressão e lavou as mãos. Isso mesmo, literalmente, lavou as mãos publicamente, simbolizando sua relutância no julgamento. Espero que, através desse vídeo, você tenha informação suficiente para que você possa ter um conhecimento maior sobre a história de Pôncio Pilatos e sua morte. Pilatos teria experiência e treinamento limitados em diplomacia ou governança, algo que autoridades romanas podem não ter considerado necessário para um posto avançado, sem importância, como a Judéia, porque assim era vista a Judéia. Pôncio Pilatos estava na Judéia cuidando da segurança nacional e deixou a administração diária para os principais sacerdotes em Jerusalém. Ele estava apenas garantindo que não houvesse tumultos. O julgamento de Jesus é narrado com pequenas variações em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos pintam um quadro claro de Pilatos como um governador fraco, sendo intimado pelas autoridades judaicas para condenar um homem inocente a uma morte lenta e agonizante. Não encontro nada de errado com este homem, diz Pilatos, a multidão enfurecida. E em João, Pilatos está desesperado para não se envolver e diz a Caifás, o sumo sacerdote do templo judaico, para levar Jesus embora e julgá-lo pela sua própria lei. Quando os líderes judeus se recusam, dizendo a Pilatos que não tem autoridade para executar Jesus, Pilatos diz à multidão que eles podem libertar um dos 2 prisioneiros, o inocente Jesus ou Barrabás, um assassino.
Eles rugem Barrabás e insiste que Pilatos crucifique a Jesus por afirmar ser o rei dos judeus. Literalmente, lavando as mãos da culpa, Pilatos ordena a execução. Mesmo que Pilatos tivesse com medo de um motim e quisesse pacificar a multidão, como diz Marcos, estava plenamente dentro da sua autoridade como governador, recusar as acusações forjadas contra Jesus. A verdade é que os historiadores não têm ideia do que realmente aconteceu no julgamento de Jesus. A principal coisa que os escritores dos evangelhos queriam mostrar era que Jesus era inocente e que sua crucificação foi uma mistura de pressão judaica e de um governador bastante desesperado que queria se livrar do caso. Os livros do Novo Testamento não são a última palavra sobre Pilatos. Há uma série de escritos cristãos primitivos que não foram incluídos na Bíblia, chamados de apócrifos, mas tiveram ampla circulação nos primeiros séculos do cristianismo. Alguns apresentam uma visão cada vez mais positiva de Pilatos e alguns até o consideram um verdadeiro crente. O Evangelho de Nicodemos, provavelmente escrito no século IV d.C., é apresentado como um relato de testemunha ocular do julgamento de Jesus por Nicodemos, um fariseu que simpatiza com Jesus e seus seguidores. O texto descreve os portas-estandartes romanos curvando-se diante de Jesus enquanto ele é levado ao julgamento, e Pilatos furioso contra as autoridades judaicas por forçá-la a crucificar um homem justo. Textos posteriores, conhecidos como a Carta de Herodes e Pilatos, pretendem ser correspondência real de Pôncio Pilatos a Herodes Antipas, rei da Galileia, sobre o julgamento de Jesus. E você pode ver posteriormente esse vídeo aqui no canal, que é a Carta de Pôncio Pilatos. Na Carta de Pilatos, ele e sua esposa Cláudia são visitados por Jesus, ressuscitado, a quem reconhece como o Filho de Deus, e imploram perdão pelos seus pecados. Nesse texto, eles vão reformular Pilatos como um pecador arrependido que finalmente aceitou Jesus como seu Salvador. Em algumas tradições cristãs, incluindo a igreja etíope, Pilatos e sua esposa foram proclamados santos, chegaram a alcançar a santidade. Filo de Alexandria foi um historiador judeu romano que viveu no Egito, na mesma época em que Pilatos era governador da Síria. Os seus escritos são o que temos de mais próximo de um relato histórico, contemporâneo do mandato de Pilatos na Judéia. Até os evangelhos foram escritos décadas mais tarde, mas Filo teve os seus próprios problemas com Pilatos. Filo realmente odeia Pilatos. Ele não tem uma palavra boa para dizer a respeito de Pilatos. Diz que Pilatos era vaidoso, selvagem, teimoso e que condenava pessoas à morte sem julgamento. O principal problema de Filo com Pilatos foi que ele trouxe escudos dourados chamados estandartes para Jerusalém, o que insultou as autoridades judaicas e os sacerdotes do templo. Quando os líderes judeus protestaram, Pilatos recusou-se a remover as estátuas. De acordo com Filo, foi necessária uma carta bem redigida do próprio imperador Tibério para convencer Pilatos a retirar os estandartes. Joséfo foi outro historiador judeu-romano que nasceu logo após a passagem de Pilatos pela Judéia. Joséfo é famoso por ser a única fonte antiga, não bíblica, a mencionar Jesus. Quanto a Pilatos, Joséfo nos conta sobre outra briga com as autoridades judaicas, quando Pilatos tentou novamente exibir alguns bustos do imperador em Jerusalém. Quando uma multidão de manifestantes judeus se reuniu em frente ao quartel-general de Pilatos, na cidade costeira de Cesareia, Pilatos ordenou que seus soldados os cercassem. De acordo com Joséfo,
os judeus surpreenderam Pilatos com sua disposição de morrer em vez de suportar um insulto. Então Pilatos cedeu e removeu as estátuas. Em outro incidente, ele mandou construir um aqueduto com fundos sagrados do tesouro do templo judaico. Quando as pessoas protestaram, Pilatos fez com que os soldados se aproximassem da multidão, disfarçados de civis, com porretes sobre os casacos, que usaram para espancar os manifestantes, e muitos foram mortos. As últimas notícias que ouvimos sobre Pilatos também vieram da pena de José e envolveram outra controvérsia sobre um homem que afirmava ser o Messias. Em 36 d.C., um samaritano declarou que era uma reencarnação de Moisés e liderou um grupo de seguidores em uma caminhada até o Monte Gerizim, onde profetizou que grandes maravilhas seriam reveladas a eles, incluindo vasos sagrados ali enterrados por Moisés. Chegou a Pilatos a notícia de que esses homens estavam planejando um levante armado. Todos começam a subir a montanha, mas Pilatos decide que o melhor é cortar o mal pela raiz. Então ele manda a cavalaria. Eles matam um monte de judeus, executam os líderes e é o fim do levante. Os samaritanos queixaram-se da violência de Pilatos ao legado da Síria, um governador romano de alto escalão que ordenou que Pilatos regressasse a Roma e apresentasse o seu caso diretamente a Tibério, o imperador. Mas antes de Pilatos chegar a Roma de Joséfo, Tibério morreu e foi substituído por Calígula. Não se sabe se a audiência de Pilatos correu mal e ele foi destituído do cargo, ou se ele simplesmente decidiu se aposentar. Pilatos já estava na Judéia há 10 anos, então provavelmente era um bom momento para fazer uma mudança. Mas tudo bem, e agora? Como morreu Pilatos? Fontes antigas dão diferentes versões sobre o fim de Pilatos. O filósofo pagão Celso, citado pelo apologista cristão Orígenes, narra que Pilatos possivelmente tenha se suicidado devido ao remorso de ter crucificado Jesus. De outro lado, uma tradição cristã afirma que Pilatos foi exilado nas Gálias, onde ali encontrou uma morte. Segundo a igreja etíope, Pilatos se converteu ao cristianismo e, sendo martirizado, passou a ser venerado como santo. A morte de Pilatos ainda é uma incógnita, mas o que se pode dizer é que ele é uma figura histórica que desperta interesse e debate até hoje, sendo retratado de maneiras diversas na arte, na literatura, no cinema e na teologia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.